Vortioxetina, conhecida pelos nomes de Brintellix, Virtuoso, Vognus e tantos outros. O que essa medicação tem de especial? Ela é melhor do que as outras? Qual que é a sua função na psiquiatria? Quais são os efeitos colaterais que você pode apresentar? Se você quer aprender tudo sobre a vortioxetina e suas principais indicações e cuidados, eu te convido a acompanhar o meu canal. Meu nome é Luiz Eduardo, sou médico psiquiatra e por aqui eu falo de saúde mental de maneira leve e reflexiva. E no final do vídeo tem uma orientação especial sobre a vortioxetina. Então, para a gente poder começar, eu preciso te explicar que a vortioxetina ela se configura entre as medicações mais modernas que se chegou na psiquiatria do ponto de vista de antidepressivos. E ela vai ter algumas particularidades que podem ser bem indicadas para o seu caso. Por exemplo, a vortioxetina é um dos poucos antidepressivos que tem efeito neutro sobre a libido, que é uma preocupação muito grande dos pacientes. Será que esse remédio vai diminuir o meu interesse sexual? Ou eu vou sentir menos prazer nas relações? Isso não costuma ser um problema quando o assunto é vortioxetina. Além disso, trata-se de uma medicação que ela tem um perfil de efeito sobre o ganho de peso muito favorável. Enquanto a gente já tem conhecimento de medicamentos como a mirtazapina, a amitriptilina e, por exemplo, a paroxetina, que frequentemente estão associadas a ganho de peso, a vortioxetina ela tem um efeito neutro na questão do peso. E em alguns pacientes, por conta de um efeito colateral que eu vou falar no final do vídeo, ela pode contribuir inclusive para a perda de peso. Agora, o principal diferencial da vortioxetina comparado a outros antidepressivos está no efeito pró-cognitivo dessa medicação. Ou seja, ela pode ser uma grande aliada dos casos de depressão que vem acompanhado de queixas como dificuldade de concentração, de manter o foco e a atenção em atividades diárias e dificuldade de organização de pensamentos e de tomada de decisões. Como a gente bem sabe, depressão não é só tristeza ou falta de energia. Muitas vezes ela também vem com uma série de prejuízos cognitivos, que são reversíveis com o tratamento, mas essa melhora ela pode ser ainda mais significativa quando a gente escolhe uma medicação alinhada para esse perfil de tratamento. Nesse ponto do vídeo, você pode estar pensando, esse remédio então ele parece bom demais para ser verdade. Será que ele é indicado para todo mundo? Como que a gente pensa então agora os efeitos colaterais e cuidados necessários com essa medicação? A primeira coisa que você vai precisar saber é que um dos maiores empecilhos do uso da vortioxetina é o custo, porque comparada a outras medicações mais populares, como a sertralina, fluoxetina e escitalopram, de fato a vortioxetina ela tem um custo mais elevado. O segundo desafio que a gente encontra é em relação a um efeito colateral mais específico e que pode acontecer com esse medicamento, que são as náuseas. Então, muitos pacientes se queixam, especialmente ali no início do tratamento, de uma sensação de não conseguir se alimentar muito bem ou de comer e logo após sentir um enjoo. Existem estratégias para a gente lidar com esse tipo de situação. E uma delas é deixar para usar a medicação no horário do final da noite ou após a sua última refeição. Frequentemente, isso melhora os sintomas. E, se necessário, a gente também pode usar recursos como medicamentos para náusea no início do tratamento, como é o caso da ondansetrona. Além desses pontos, é muito importante frisar aqui que, diferente de alguns antidepressivos que também têm uma ação aprovada para transtornos de ansiedade, pânico, toque e outros, o uso da vortioxetina até esse momento ele é formalizado para episódios depressivos, com ou sem sintomas ansiosos, ou seja, não é uma medicação que primariamente a gente vai usar como um tratamento ali de primeira linha para um transtorno de ansiedade. Agora, dito isso, eu quero saber de você. Você já usou vortioxetina? Tem alguma experiência que gostaria de compartilhar sobre o uso dessa medicação? Não deixe de mandar aqui nos comentários. E só um adendo que muita gente me pergunta e a gente não pode esquecer de falar.
O efeito da vortioxetina para a maioria dos pacientes vai ser em torno da dosagem de 15 a 20 miligramas. Tem muita gente que me procura dizendo que usou a vortioxetina e não funcionou. Mas quando eu vou avaliar, a pessoa estava em subdose da medicação, 5, 10 miligramas. E quando isso acontece, frequentemente o paciente de fato não vai ver melhora com o tratamento. Se ficou mais alguma dúvida sobre a vortioxetina, me mande aqui que vai ser um prazer conversar com você.